Seja muito bem-vinda. Aqui nós compartilhamos com vocês estratégias para você crescer o seu escritório de interiores. Seja você iniciante na decoração, no design de interiores, no home staging, ou mesmo você que já tem alguma experiência, mas ainda não atingiu a renda que você deseja, que você merece ter. Então, se você anda aí fazendo projetos intermináveis, anda trabalhando de graça, se você anda, vamos lá, me ajuda aí, Ana, se você anda tendo dificuldades de precificar o seu serviço, então fica com a gente, porque a Ana vai estar compartilhando aqui com a gente estratégias que ela usa dentro do escritório para ela poder fechar mais projetos de interiores. Beleza? Como vender serviços de arquitetura ou decoração, design de interiores pelo WhatsApp. A princípio, as pessoas ficam um pouco resistentes, né? Embora a gente tenha passado aí por grandes transformações conceituais sobre aplicativos, sobre o online mesmo, né? A distância, fazer as coisas à distância. A gente está se acostumando com essa nova forma de vida e nova forma também de vender serviços. Então, hoje, se um médico pode fazer uma consulta via ferramenta, né, online, por que a gente não pode dar um orçamento ou, quem sabe, até fechar uma proposta pelo WhatsApp? Isso de uma forma muito ágil, porque é isso que as pessoas querem, a agilidade, né? Vamos pensar assim, quem não quer, né, ter um orçamento mais rápido, quem não quer ter uma resposta de um profissional mais ágil, né? E isso tudo vai influenciando como o nosso consumidor, ou como esse consumidor que está procurando, um novo consumidor, né, da decoração, vem procurar a gente. A forma que ele chega também é diferente, né? Antes, as pessoas telefonavam, vamos falar de coisas do passado. Telefone agora para falar com alguém é muito mais difícil, né? A gente tende a usar mensagem de texto, mensagem de voz. E aí a gente vai falar hoje sobre uma ferramenta, um aplicativo, que é o WhatsApp, que se transformou numa ferramenta assim tão usual, tão comum para tanta gente, que a gente pode estar usando para o nosso benefício, para a gente poder agilizar a nossa vida, agilizar a nossa venda com o nosso cliente, passar essas informações, né, que fazem realmente efetivar a venda do projeto ou a venda de qualquer tipo de serviço. Bem, se a gente sabe que o WhatsApp ele serve para vender produtos físicos, por que não a gente adequar essa ferramenta para serviços, né? E aí a gente vai falar especialmente do serviço de design de interiores ou mesmo arquitetura de interiores. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um mapa mental para estruturar a nossa aula de hoje. E o tema da aula é como vender seus serviços, que pode ser de arquitetura, de design, etc., pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Primeiro, acho que a gente tem que falar um pouco dessa ferramenta, né? Que é um aplicativo extremamente comum, onde nem sei números, mas se tornou uma ferramenta, um aplicativo muito comum aqui no Brasil, né? Embora a gente tenha até outros que vêm tomando uma amplitude e tem até recursos mais sofisticados, né? Mais recursos para a gente, mas é o WhatsApp que é realmente o mais comum. E para a gente se comunicar com as pessoas, a gente precisa que elas também tenham a mesma ferramenta. Então, vamos falar dela. Em primeiro lugar, ela acaba sendo também uma rede social. Por quê? Ela é uma rede onde ela concentra um número de contatos, né, que fazem parte do seu histórico, né, da sua rede de relacionamento, exatamente. E a gente vai falar também do próprio celular,
que é uma mina de ouro para a gente. Olha só, não é o celular em si, né? O preço, o valor dele, do físico, mas o que ele contém. Você já reparou, já verificou o número de pessoas que estão adicionadas ali nos seus contatos telefônicos? Quanta gente você conhece, quanta gente você vem agregando, né, no seu relacionamento ao longo, né, ao longo do tempo, ao longo da vida. E, mais do que nunca, a tecnologia vai ajudando a gente, porque aquela lista, né, que antigamente acabava se perdendo, hoje não. Ela é atualizada constantemente, cada troca de celular, ou até mesmo quando a pessoa muda o número, você é notificado disso. Então, hoje está tudo muito ágil, está tudo muito mais fácil de você chegar nas pessoas e das pessoas chegarem até você. Posso fazer uma pausa? Claro. Queria fazer uma pausa aqui rapidinho para perguntar para vocês, para vocês pedir, né? Geralmente no início eu sempre pergunto aqui. Quem for arquiteta, coloca um A para a gente poder identificar um pouco mais sobre vocês, né? E coloca um D se você for designer ou decoradora, tá? Coloca um H se você for homestager. E se você por acaso tiver alguma outra profissão e tiver aqui participando, acompanhando o nosso conteúdo, coloca também, conta qual é a sua profissão. E eu queria saber de vocês o seguinte: quem aqui quer realmente aprender a vender pelo WhatsApp? E eu queria que você contasse também pra gente, bota aqui nos comentários se você já fez isso, tá? Se você tem facilidade, já vendo pelo WhatsApp, quero melhorar, para a gente poder entender melhor, a gente ir adaptando o conteúdo que a gente preparou hoje para vocês, tá bom? Ótimo, temos arquiteta, designer, ótimo, perfeito, estudante, Rosângela, De Paula. Oi, Joyce, tudo bem? Muito bom. Então, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, a gente tem que imaginar que o WhatsApp, como uma ferramenta de comunicação, ele tem algumas configurações que beneficiam com que você se comunique no que você é, em quem você é, né? Então, através da bio do WhatsApp, a gente pode adicionar uma foto e um recado, uma mensagem, né? Então, aí eu pergunto, quantos de vocês escolheu bem essa foto e escolheu pensadamente essa frase que vai anunciar o seu WhatsApp? Porque em se tratando, né, mesmo se você tem uma conta pessoal e não comercial, inclusive como é a minha é pessoal. Por quê? Porque eu não tenho lista de transmissão para milhares de pessoas ou mesmo centenas de pessoas. Os meus clientes são muito restritos. Eu tenho um escritório pequeno. Eu não preciso fazer uma comunicação com tanta gente, até porque para isso a gente usa outra rede social, né? Ou outras redes sociais. Mas no WhatsApp, no meu caso, a minha conta até é pessoal, a da Bia não, ela tem uma conta comercial, mas a minha é pessoal. E como eu faço? Eu quero contar aqui para vocês como eu uso essa ferramenta, gente, para vender para quem eu nunca nem vi um serviço de WhatsApp que mora até a quilômetros, ou melhor, a milhares de quilômetros daqui, da onde eu estou, né? Então, eu já vendia consultoria e outros serviços online à distância, mesmo antes aí, né, desse evento mundial, e eu quero compartilhar, porque a partir do momento, né, que tudo vai caminhando com muito mais velocidade, a gente também tem que ir aprimorando e melhorando as nossas técnicas e as nossas estratégias de venda. Então, vamos lá. Primeiro lugar, a bio do configurações do seu WhatsApp, ela tem que ter uma foto tua, né? Que realmente demonstre
como você é nesse momento. Não adianta eu botar uma foto de criança minha, né? Ou uma foto sombreada, que a pessoa não visualize de uma forma direta quem você é. Porque ela tem que se identificar, até porque, por segurança, quando um prospecto vai se comunicar com você, ele vai passar informações pessoais e ele precisa ter certeza de que ele está falando com Ana Carolina, com fulana, com Beltrana. Então, é muito importante que a pessoa, né, tenha uma foto atual e uma foto também, né, produzida. Uma foto que você esteja bem, até porque uma imagem vai... Minimamente, né? Minimamente, né, produzida, enfim, tudo mais. Eu posso fazer uma observação? Pode. Não, eu prometo que eu não vou interromper muito a Ana, mas é porque, por acaso, às vezes acontece, e até de gente que já é super reconhecida aí no mundo digital, de botar foto, por exemplo, em um evento, e que dá uma conotação não profissional. Quando você bota uma foto escura, uma foto como se estivesse numa festa, fica um pouco... eu não gosto muito, eu particularmente acho que tem que ser uma foto enfim, com fundo claro. A minha, particularmente, hoje não tem fundo nenhum, porque aí dá mais foco a minha imagem, então a pessoa consegue identificar rápido o que está falando comigo. Veja bem, a gente está falando isso de um modo, né, geral para usar de uma forma profissional, principalmente nesse serviço. Mas é claro que depende do que você quer comunicar, né, da sua marca pessoal, digamos assim. Então, bem, que você escolha uma boa imagem sua para que as pessoas, né, te identifiquem rapidamente. 2, o seu recado, a sua mensagem, ou até você criar um CTA. O que é um CTA? Em inglês, essa sigla significa Call to Action, né? E ela é muito usada nas mídias sociais, tá? No marketing digital, de um modo geral. E, na verdade, ela significa uma chamada para ação. O que significa isso? Que você está dando um comando para essa pessoa, né? Entre aspas. Então, por exemplo, no meu WhatsApp, tem escrito assim: siga-me, conheça. Você poderia, né, trocar, claro, cada um vai falar da sua forma, né? Da forma que você normalmente se comunica. De uma maneira também bem direta, porque essa frase tem que ser curta. Né? Pode ser um conceito que você tenha, pode ser o que você faz. No meu caso, eu peço que ela me siga no Instagram. E eu coloco ali o meu link, né? O @AnaCarolina_Mendonça, que é o meu link pessoal. Então, no meu recadinho, na minha mensagem, eu coloco um comando: siga-me no Instagram. Ou você pode identificar o seu escritório de design de interiores, tal. Enfim, aquilo ali é uma forma de você estar se comunicando com aquele número de pessoas que você já tem esse relacionamento pelo WhatsApp. Então, isso é muito importante, porque quantas pessoas já vão saber que você é um profissional de decoração, ou design, ou arquitetura? Isso a gente tem que fazer o uso constante, porque isso vai ajudando com que as outras pessoas conheçam e saibam o que a gente faz. Porque se elas não sabem o que a gente faz, elas não têm como contratar a gente, não é mesmo? Então, vamos lá. Você também pode colocar o seu nome. Você pode ser o seu nome e a sua profissão, o nome e o escritório. Então, olha que legal. Uma foto, um recado, um nome. E você ainda tem a possibilidade de usar o Stories para também, diariamente, fazer uma comunicação que você queira. Então, olha que legal você passar a usar para a sua rede mais próxima, né? A sua rede de contato, que você tem um número, telefone, então você está falando de uma proximidade com essas pessoas. Bem, então, acho que já deu, né? Parece simples, é uma coisa que a gente já está tão habituado, mas que talvez tenha
mudado uma chave para você enxergar isso como uma rede também, né, social. Eu até queria que vocês colocassem aqui se já caiu alguma ficha aí, se vocês já tiveram alguma sacada que vocês vão colocar em prática, porque para mim, eu mesma já tive, porque eu sei que eu posso melhorar o seu recado. O meu recado, né? A minha foto tá ok, mas o meu recado pode melhorar, eu posso colocar um CTA lá e eu vou fazer isso em breve. As pessoas tendem a achar que não tem como vender um serviço de arquitetura. Como você vai dar um orçamento, uma proposta de uma coisa que é complexa, que eu tenho que saber como é o apartamento, a casa, a metragem, é tanta informação para eu poder elaborar uma proposta. Como que eu vou fazer isso através do WhatsApp, né? Gente, a gente tem dois tipos, na verdade, de aproximação ou de uso desse WhatsApp, né? Quais são esses tipos? Quais são esses processos, na verdade, de uso dessa comunicação? Você sendo ativa ou você sendo passiva? O que isso significa? Quando você faz o contato com a pessoa, é você que está ativa. Então, vou dar exemplo para vocês até conseguirem ou poderem estruturar alguma ação de marketing, vamos falar assim, nomes profissionais, alguma ação de marketing com a sua rede de contatos, que é essa preciosidade que vale ouro. E não é por causa da marca, não, mas é porque o que tem dentro que é super valioso. É a sua rede de contato que você vai fazendo isso ao longo da sua vida. Então, vamos lá. Gente, só fazendo uma observação aqui. Eu vi que não estava fixado o link lá do YouTube e eu coloquei na nossa bio, tá? Então, quem estiver aqui com a gente no IGTV e quiser acompanhar a tela que a gente está compartilhando lá no YouTube, é só ir na nossa bio e clicar ali que eu coloquei o link direto para a aula, tá bom? Então, para quando a gente faz o contato, né? Nem sempre, não é só porque a gente não vende um produto físico que a gente também não pode tomar a iniciativa. Por que não? Né? Quando a gente está criando, ou é uma data comemorativa, ou a gente criou um novo serviço, tem várias, tem várias situações que a gente pode tomar essa atitude e enviar um e-mail para essas pessoas de uma forma personalizada, de uma forma individualizada. Eu, particularmente, não uso a lista de transmissão para esse tipo de abordagem, tá? Mas eu gosto de falando, comunicando com esses meus contatos, com essas pessoas do meu convívio, que eu fiz um curso, que eu me aprimorei, que eu me especializei em alguma atividade e que agora eu estou fazendo tal tipo de serviço. Se ele conhece alguém que está necessitando desse serviço. Então, eu posso fazer uma abordagem desse tipo. Por exemplo, quando a gente começou fazendo homestaging em 2016, 2017, eu aproveitei a minha rede do WhatsApp e fiz uma comunicação falando que eu estava agora oferecendo um serviço diferenciado para preparação de imóveis para venda e locação. E se, eu falando com essa pessoa, eu falava, se você tem algum imóvel que esteja, precisando de algum tipo de preparo, alguma manutenção, fala comigo que eu posso te dar informações valiosas sobre isso. Ou se você tem algum amigo, algum parente, alguém que você conheça que esteja nessa situação, vendendo ou querendo alugar um imóvel, que eu também estaria à disposição. Então, olha só, na verdade, eu não estou diretamente fazendo uma venda nesse caso, mas eu estou passando uma informação, que é de ajudar o outro também. Quando eu falo que eu posso ajudar quem está naquela posição, naquela situação de ter um imóvel para venda, eu posso ajudar essa pessoa. Então, acho que a gente tem que pensar muito isso. Eu acho que também até muitos arquitetos e designers têm um pouco esse bloqueio da palavra vendedor, da palavra venda, mas a gente tem que desbloquear, porque para a gente ajudar
né, a transformar a casa e a vida das pessoas com design, nós temos que oferecer o nosso serviço. E é assim que as coisas giram, né? É assim que a vida anda. Então, a gente pode, então, fazer de forma ativa esse processo, né, de oferta do nosso serviço, ou a gente pode também de forma passiva. Como seria a forma passiva? Hoje, a gente tem, né, site, blog, redes sociais, onde as pessoas conseguem chegar até a gente. É muito incrível isso, né? Porque se a gente pensar alguns anos atrás, a gente tinha páginas amarelas para procurar. Hoje a gente coloca o nome da pessoa e vem tanta informação, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Daí a gente até tem um cuidado maior com que tipo de informação a gente está disponibilizando ali para, né, na rede, na internet. Mas ficou muito mais fácil das pessoas encontrarem não só o profissional que ela está precisando, ou que, né, que ela está procurando, e mesmo você tem a oportunidade também de se expor e de se apresentar para um número muito maior de pessoas, como no caso, por exemplo, a gente hoje no Instagram, nós temos 16 mil, né? Uhum. 16 mil seguidores. Olha só, com o poder da minha comunicação, com 16 mil pessoas ali juntinho, né, da gente. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de estar falando o que a gente faz, como a gente pensa, né, e tudo isso, e dando muito conteúdo também. Isso é uma forma das pessoas se aproximarem e entenderem até um pouco mais, né, daquele tipo de trabalho, daquele tipo de serviço, tá? Então, o passivo, a gente pode receber esses contatos de várias formas, né? De várias origens, na verdade, através desses meios que eu falei aqui. E eu posso falar pela minha própria experiência, que eu recebo, né? No meu site, eu tenho uma caixinha de contato, que esses contatos vêm por e-mail e também eles acabam me acessando pelo WhatsApp. Então, volta e meia aparece, né, um prospecto, que pode ser um futuro cliente, pelo WhatsApp e que veio através do site. Então, olha só, ele pode vir através do site, ele pode digitar pelo Google, né? Ele pode vir através das várias redes sociais, e também pode vir através de um parceiro seu. Faltou mais alguma coisa? Faltou mais algum desses principais? Eu acho que você falou os principais, e eu queria fazer uma observação, estava esperando aí um momento, de quando você falou que a gente entrou em contato com as pessoas que a gente tinha, os nossos contatos no nosso celular, para falar que a gente, comunicar que a gente estava oferecendo um novo serviço. É muito importante falar qual tipo de abordagem, que nem a gente conversou aqui já numa live que a gente teve um convidado, que foi o Afonso, para falar sobre networking. Então, o que ele trouxe de abordagem, de você se tornar mais interessado na outra pessoa do que interesseiro, vamos dizer assim, a gente leva também para essa abordagem ativa no WhatsApp, tá? Então, é você comunicar: oi, tudo bem? Como que você está? Você primeiro perguntar dela, criar uma comunicação, criar um assunto, e aí, então, falar: comigo tá tudo ótimo. Inclusive, eu estou me aperfeiçoando num serviço assim, assado. Você conhece alguém que esteja vendendo o apartamento ou alugando para poder, de repente, eu falar sobre esse novo serviço que a gente está fazendo? Então, assim, é tudo uma questão de você criar uma conexão com essa pessoa e você fazer essa abordagem para poder falar um pouquinho do seu serviço. Sem estar direto, olha, fazer igual propaganda que a gente recebe, por exemplo, de loja, por exemplo, né? Eu, no caso, loja feminina, que aí a gente recebe aquele monte de mensagem. Ela não está querendo saber de mim, ela está querendo me vender o produto dela, ok. Quando a gente fala de serviço, a gente tem que fazer um outro tipo de abordagem, certo? Certíssimo. Então, vamos continuando.
E aí, a gente tem o próximo passo. Ana, eu posso fazer uma outra observação? Pode, claro. Ó, eu prometo que vai ser bem rápido, porque não quero tirar muito tempo dela aqui. Eu vejo que a Ana recebe muita mensagem de um trabalho que ela fez há um tempo atrás, que é estruturar um bom site, colocar um blog dentro do site, tá? E fazer alguns artigos. A gente não é muito ativa porque hoje a gente acaba focando mais aqui no Instagram e no YouTube, canais que a gente acaba comunicando, né, conversando com vocês, etc. Mas o blog também é uma coisa legal porque vocês acabam aparecendo ali de uma maneira orgânica na busca do Google, tá? E ela recebe muito contato por lá de maneira orgânica. Então, às vezes, dá a impressão que pode ser muito trabalho, que você vai estar sempre tendo que atualizar alguma coisa, mas às vezes você colocando um esforço para executar essa determinada ação, estruturar um site, colocar as suas informações ali no Google, botar o CTA para o seu WhatsApp, e você vai estar trabalhando de uma forma passiva, recebendo contatos que têm interesse no seu serviço. Porque quanto mais formas, né, mais pessoas vão chegar e de diferentes também, diferentes necessidades. Eu acho que isso também é bastante positivo, né? E nada mais também é bom lembrar que hoje, para você fazer um site, uma coisa simples, um one page, por exemplo, você mesma pode fazer, tem ferramentas muito simples para você mesmo estruturar um site. É claro que poder contar com um bom designer, né? Que faça essa comunicação mais clara dentro do conceito do trabalho que você tem, dentro do seu perfil, né, e do seu foco também de atuação. É claro que isso vai ser muito mais potencializado, tá? Mas é claro que hoje a gente tem essa oportunidade de criar um one-page, né, um local que é um site onde a gente possa botar algumas fotos de portfólio, onde você tenha algum conceito principal do seu trabalho, o seu diferencial, né? O diferencial que vai fazer com que você não caia naquele leilão de preços, né? Que vai fazer você ser único, a sua proposta única de valor, que a gente chama no marketing, né? E isso também é importante, você, com esses poucos conhecimentos, ir agregando e somando na sua marca pessoal, né? De uma forma total. Outra observação, quero responder aqui um comentário, tá? Eu achei legal que tem gente que também já está querendo colocar em prática. A Tassiane perguntou se só colocar a logo pode ser algo impessoal. Você vai responder? Pode responder você. Então, sim, a gente considera que sim, e mais do que isso, Tassiane, essa questão que a gente até comentou também nessa live de networking, que a pessoa compra, nós compramos de pessoas. A gente não compra da marca, entende? Então, quando a pessoa, ela vê uma logomarca ali, naturalmente um logotipo, tá? Naturalmente, a gente tende a travar, não é uma empresa. A gente quer falar com pessoas. Então, a gente acredita muito que isso pode ter algum tipo de resistência e também para uma questão de segurança, da pessoa lembrar do seu rosto. No caso, especialmente de serviços, é mais importante, serviços de interiores, é mais importante que ela lembre do seu rosto do que ela lembre da sua logomarca, tá? Não adianta, eu falo logomarca o tempo todo, e o tempo todo ela fica me corrigindo. Gente, então, logotipo... Não, só esclarecendo, eu sou casada com designer gráfico, então a gente tem que falar os nomes corretos. Ou é logotipo, ou é marca. Só que logomarca caiu no popular, mas, né, quando a gente vai ganhando conhecimento, por que não a gente também melhorar o nosso vocabulário, tá, gente? Então, desculpa, logotipo, e tem mais uma observação aqui, tá, que eu quero responder. A Lília e a Anitta pediram para a gente mostrar como fazer. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês. E, por favor, aceitem isso não é de uma maneira grosseira, tá? Tô dando uma dica para vocês. Hoje, o mais importante que a gente está focando aqui é como você vai usar isso de uma maneira estratégica e não como. E eu vou falar por quê.
porque basicamente tudo que vocês precisam aprender em termos técnicos, né, de como que funciona para você usar lá no WhatsApp, você vai colocar no YouTube como mudar a foto de perfil no WhatsApp, como colocar um CTA no WhatsApp, porque isso é uma coisa mais simples de você aprender lá, tá? Agora, fica atenta para a questão que a gente está falando aqui, estratégica, de como que vocês vão fazer isso. E outra coisa, fica ligado que a Ana vai mostrar um print, tá? Porque a gente está falando isso tudo, mas pode ter gente pensando assim, ah, tá, mas eu quero ver ela vender. E a gente vai mostrar, tá bom? Então, fica aí para vocês verem que é possível, tá? Então, voltando. Já estamos agora no terceiro ponto que é importante. O lead, né? O prospecto. Essa pessoa que chega até a gente interessado, né? Em conhecer a gente, em conhecer o nosso trabalho, não importa, gente. Essa pessoa, ela pode estar em momentos diferentes. Pode ser que ela não esteja pronta para comprar, para adquirir, né, o seu serviço. Mas você está tendo uma oportunidade de comunicar. E isso é muito importante, porque se você faz isso com uma segurança, com um profissionalismo, com o intuito de ajudar, né? E aí eu tô falando em ajudar, demonstrando o nosso serviço, não passando instruções técnicas de fazer decoração, qual é a cor da casa. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de como você cria uma conexão com essa pessoa que chega perguntando assim: oi, você trabalha com decoração? Oi, você faz projeto de móveis? Oi, boa tarde. Muitas vezes nem fala oi, boa tarde, fala direto, né? Quanto custa fazer uma decoração? As mensagens que eu recebo são desse tipo, né? E às vezes a gente fica até um pouco não tão confortável de responder, né? Poxa, até essa mensagem não chegou com tanta delicadeza para a gente. Mas é importante que a gente, nesse momento, a gente pense o seguinte: essa é uma oportunidade que eu tenho de estar conectando com o prospecto. Essa pessoa, ela pode não estar pronta para comprar, mas se eu fizer uma boa comunicação, quem sabe ele também começa a me referenciar para uma outra pessoa. Então, assim, é um tempo que a gente perde, né? Ou que a gente investe nessa comunicação que pode render, né, um serviço, uma contratação, ou um pouquinho mais à frente, ou bem mais à frente. Mas então, vamos lá. Quem é esse lead, né? Quem é esse prospecto? A gente precisa entender com quem a gente está falando. Porque chegou assim: oi, você trabalha com decoração? Bem, olá, boa tarde. Eu sou a Ana. Muito prazer. Faço decoração, sim. Do que você precisa? Que tipo de decoração você, né? Pode ser decoração de festa, pode ser decoração de mesa posta, pode ser decoração de interiores, pode ser um monte de decoração, né? Esse termo é muito amplo. E aí cada um vai ter sua especialidade, cada um vai ter seu ponto de atuação e tudo mais. Então é importante que a gente, né, num primeiro momento, qualifique essa pessoa. Peraí, que tipo de serviço, de produto ela está procurando? Muitas vezes essa comunicação está errada. Ele chegou até você entendendo que você faz uma coisa e, na verdade, você faz outra. Então, por isso, olha a importância de você ter uma boa comunicação, não só no WhatsApp, mas nas redes sociais. Você também manter a mesma linha de profissional, a mesma linha conceitual. A gente chama isso da sua própria marca, né? Porque você não pode usar uma foto aqui, o ideal é que você tenha a mesma linguagem em todas as redes, né? Para você unificar isso e esse seu prospecto e esse seu lead conseguir identificar isso também, tá? Então é importante a gente tentar identificar quem é essa pessoa, né? Como ela te encontrou e o que ela deseja. Eu acho que essas são as 3 perguntinhas básicas que a gente tem que, nesse briefing, nessa conversa rapidinha, a gente conseguir captar desse cliente, que é onde a gente vai ver
se a gente consegue, né, vender o nosso serviço para ele, se ele está procurando o que a gente tem para oferecer, né, e que tudo vai se encaixando. Então, é importante a gente também saber como ele encontrou. Foi através do Google, foi através de uma indicação, foi através de um site colaborativo. Para quem, e também eu esqueci de falar um pouco disso, para quem não tem um site, mesmo que seja um one-page, um site simples, a gente hoje tem várias plataformas profissionais que hospedam, né, que aceitam o nosso perfil. Então, você está ali, alguns são próprios para arquitetura, decoração e construção, outros são mais generalistas, né? Como o Get Ninjas, vamos dizer assim. E ali você também consegue captar esses leads, certo? Uhum. Bem, deixa eu fazer uma observação aqui, respondendo a Neide, que está perguntando como vocês cobram os serviços por metro quadrado, tempo de serviço ao ambiente. Neide, só para te falar, e aí acabando dando um recado aqui para todo mundo. Eu acho que muita gente que está participando da live já deve estar inscrita na Jornada Cliente Mais, tá? Que vai ser um mini curso que a gente vai dar na semana que vem. E a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo a questão dos serviços diferenciados. Vamos falar um pouquinho mais de preço. A gente hoje não vai responder isso, porque isso começa a gerar cada vez mais dúvidas. Então, a gente vai deixar isso para semana que vem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de serviços, tá? Que também é importante. Justamente a sua dúvida é como fazer um orçamento rápido para uma pessoa ou para uma situação que a gente nem conhece, um ambiente que a gente não conhece. E aí eu vou falar também uma forma de você estruturar isso para você dar essa agilidade, essa resposta mais rápido para esse prospecto. Então, vamos lá. Você conseguiu saber qual o nome dela, né? Alguma outra informação de onde ela é, porque hoje a gente recebe até chamadas internacionais. Quando você faz assim, eles não estão vendo a sua mão. É verdade. Mas, enfim, é importante que a gente saiba com quem e onde essa pessoa está também, né? E como ela te encontrou e o que ela deseja que você também pode ajudar. Então, vamos lá. Quais são os serviços que você consegue, né, alimentar ou estruturar e oferecer de uma forma direta e mais simples? Por exemplo, se a pessoa entra em contato com você para fazer um projeto de uma casa, é um pouco estranho, a não ser que ela tenha uma indicação muito forte de você, tá? A gente vai falar justamente dos serviços, que são dois tipos de categorias, digamos assim, que seria o serviço front-end e o serviço back-end. O que seria isso? O serviço front-end, no marketing, a gente chama que é um serviço de menor valor agregado, tá? E o back-end é um serviço de maior valor agregado. Então, vamos lá. O que seria um front-end para a gente? Uma consultoria de cor, uma visita técnica. Por quê? São serviços com valor menor do que um projeto exclusivo, por exemplo, como é um dos serviços do nosso escritório, tá? Como você... Então, qual é o segredo para você conseguir fazer uma venda efetiva e mais rápida através do WhatsApp? Você ter categorizado e listado os serviços que você pode prestar. E aí a gente pode falar de uma forma mais generalista, mas cada uma pode criar e produtizar os seus serviços. E é isso também que a gente fala no mini curso, porque isso é muito importante. Por quê? A grande maioria, quando a gente sai da faculdade ou sai do curso, né, de arquitetura ou design de interiores, a gente não aprende como produtizar o nosso serviço, né? E aí acaba ficando todo mundo igual, todo mundo daquela mesma forma, você não cria diferencial. Então, o que normalmente as pessoas vendem, né, nesse segmento? Projeto, vamos lá. Vocês podem até dar uma sugestão aí. O que normalmente se vende? Quais serviços você oferece?
projeto, gerenciamento de obra, que mais? Consultoria, que hoje em dia até está muito em moda, né? Está muito divulgado, mas o que eu vejo muitas vezes também é que muitas vezes a pessoa, o profissional diz que faz a consultoria, mas o que ele está fazendo, na verdade, é um tipo de projeto. Ele não está fazendo a consultoria em si. Então, é interessante também, mesmo que a gente se aproprie de alguns nomes, né, mais comuns, mas que a gente crie também um nome de um serviço mais diferenciado, que crie uma curiosidade nesse prospecto, né? Porque ele está pesquisando, muitas vezes, vários profissionais. Então, por exemplo, a gente tem um produto, um serviço, que a gente chama de projeto exclusivo. Então, o que tem de diferencial? O que é esse projeto exclusivo, né? Isso faz com que a gente até facilite a precificação e a gente consiga oferecer, né, serviços diferenciados para os perfis de consumo também. Esse cliente, né, o tipo de investimento que ele vai fazer. Então, você pode atender a uma gama maior de clientes. E hoje a gente também explica muito sobre isso, que não é só a classe da pirâmide lá na pontinha que está consumindo decoração. Hoje, as pessoas, principalmente depois desse ano, né, especial, que as pessoas ficaram muito mais em casa, elas estão valorizando muito mais a casa. Então, o público que está querendo consumir, está ávido por consumir a decoração, ele vai começar a procurar você. Então, é muito importante que você liste os produtos que você pode estar oferecendo, tá? Uma consultoria, uma visita técnica, uma consultoria de cor, enfim, né? Cada um sabe o seu diferencial, cada um vai desenvolvendo e vai criando, vai trilhando um caminho e vai sabendo as suas especialidades, o que gosta mais de fazer. Eu acho que tem N motivos também para você listar e você focar em algum tipo de serviço, tá? Mas o importante é o seguinte, pensem bem, se eu tenho um serviço de um valor muito alto, também eu acho que fica um pouco mais complicado, ou a pessoa racionaliza mais, ela não vai querer fazer essa compra, essa contratação ali, sem nem falar com você, sem nem te conhecer. Então, por isso que eu falo que é muito mais fácil você fazer essa conexão, você comunicar o seu diferencial, né? Mostrar o que você pode contribuir e facilitar para ele, quais são os serviços que encaixariam no perfil de consumo dele, isso é importante, e você tem que fazer isso rápido, e por isso a qualificação, né? E a gente vai falar um pouquinho mais das perguntinhas chaves que você pode fazer nessa conversa pelo WhatsApp, que vai facilitar esse entendimento, tá bom? Então, frisando, os serviços de menor valor agregado, que eu chamo, são a consultoria, o projeto simplificado, a visita técnica. É uma forma de você estar em contato com essa pessoa e oferecendo um serviço com um valor menor, que ela vai ter a condição de ter uma experiência com você. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que me perguntou sobre o meu trabalho e que tinha visto, né, o meu perfil e que ele tinha interesse de saber quanto custava uma reforma de um apartamento 4 quartos. Olha só, veja bem esse exemplo, gente. Vocês acham que eu tenho condição de avaliar pelo WhatsApp, sem nenhuma foto, sem nenhuma visita? Como que eu vou falar o valor de uma reforma de um apartamento 4 quartos? A gente precisa de muitas informações para fazer um orçamento desse tipo, né? Mas olha que interessante. O importante é a gente se apropriar daquela dor daquele cliente. O que é a dor do cliente?
é o que ele está precisando saber naquele momento. Ele precisava muito saber, e eu fui entender o porquê ele precisava. Porque, na verdade, ele estava fazendo uma opção de compra de um imóvel. E dentre as opções que ele estava vendo no mercado, algumas tinham alguns imóveis estavam mais prontos, mas tinham sempre os pontos fortes e os pontos fracos, né? Como a gente fala no decorar para vender. E essa pessoa, esse cliente, ele não estava sabendo identificar o que valeria mais a pena. Ele comprar o imóvel pronto, ele estava cheio de dúvidas, mas eu percebi que as dúvidas dele eram simplesmente porque ele queria tomar uma decisão de compra de um imóvel. E ele viu em algum desses sites, em algum desses redes sociais, algum perfil, que eu fazia uma análise, eu oferecia o serviço de consultoria pré-compra de imóvel, antes mesmo do cliente comprar. Você ouvir a opinião de um profissional a respeito não só da decoração, mas do investimento que ele teria que fazer para aquela decoração. E como eu tenho a especialidade, né, do turnkey, que é a especialidade de vender o pacote completo, eu também tenho dados que eu posso fornecer, que eu posso vender essas informações para o meu cliente. De que forma? Quando ele me pergunta, ele estava cheio de dúvida, e eu percebi a dúvida dele e a dor, eu falei para ele, olha, fica muito difícil, não tem, basicamente, como eu dar uma informação desse tipo, né, que você está querendo. Eu precisaria saber qual a metragem do imóvel, precisaria saber qual é o padrão de acabamento desse imóvel, qual a condição física desse imóvel, né? Que estado que ele está antiquado, ele está renovado, como estão as instalações dele. Então, são tantas perguntas que a gente tem que ser um pouco mais direta. O que eu falei? Em que eu posso te ajudar? Olha, se você tem dúvidas em saber, em precificar uma obra, por exemplo, ou, pelo que eu estou entendendo, você está com dúvida na opção de compra desse imóvel, eu posso te ajudar sim. Eu posso te ajudar da seguinte forma: eu faço um tipo de consultoria pré-compra. Mas como funciona essa consultoria pré-compra? A gente pode analisar esses imóveis com você para eu poder sugerir e responder as suas dúvidas de forma que você tome uma decisão mais embasada, tá? Para essa compra desse imóvel. Afinal de contas, a compra de um imóvel, né, de um bem de alto valor, é uma ação que requer um certo cuidado e requer uma complexidade, inclusive, né, financeira, no sentido de impostos, taxas e mais um monte de outras coisas envolvidas. Então, por que não você tomar uma decisão assertiva? E se eu posso contribuir para que você consiga ter essas informações e tomar essa decisão, quanto vale isso? Quanto vale eu poder estar ajudando esse cliente? Então, foi assim, gente. Simples assim. A partir de uma pergunta. Olha, eu vi que você trabalha com obra, com decoração, é isso mesmo? Sim. Quanto você poderia me dar uma ordem de grandeza sobre uma reforma de um apartamento 4 quartos? Eu tenho que falar, não tenho condição de fazer isso, a não ser que a gente faça uma consultoria. Que tipo de consultoria você queria? Eu estou pensando numa compra desses imóveis. Então, a gente pode fazer uma consultoria de análise de 2 ou 3 imóveis e para vocês se embasarem e poderem tomar a melhor decisão. Que tal? Isso te atenderia? Poxa, perfeito! Então, olha só que legal, gente. Não existe só projeto. E as consultorias mesmo, elas têm vários nichos de atuação. Então, como a gente trabalha com a decoração imobiliária, é claro que
São informações que você acaba compilando para o cliente de uma maneira mais assertiva. Exatamente. Então, a gente acaba entrando num nicho, numa especialidade, tá? E aí fica também até mais fácil de você comunicar com ele, até antes de você falar que você faz, né, de tudo um pouco. Então, vamos lá. Falamos desses serviços, falamos dos serviços front-end, do serviço back-end, falamos de você listar esses serviços, falamos de você não só listar, mas você dar nomes diferenciados, né? Nomes que até ajudam o entendimento desse serviço. Porque, veja bem, não é todo dia que as pessoas contratam um profissional de decoração, de interiores, né? Elas não têm a obrigação de saber os tipos variados de serviços e elas estão colhendo essas informações. Muitas vezes, né, é a primeira compra de um imóvel. Então, a gente está com um público muito amplo. Esse público também está aumentando demais. Então, a gente tem que saber exatamente aonde a gente vai querer atuar. Por isso que uma comunicação também, né, mais trabalhada vai te levar bem mais assertivamente nesse público que você quer. Eu posso falar um pouquinho do projeto simplificado, gente. Projeto simplificado realmente é o conceito principal do projeto, né? A gente aprende na faculdade que existem várias etapas do projeto, né? O anteprojeto, o projeto executivo, né? O projeto legal, enfim, existem vários tipos de projeto e tudo mais. E o projeto simplificado foi um nome que eu dei. Por quê? Aquilo que a gente aprende na faculdade é uma metodologia, né? Para ficar mais fácil para a gente aprender. Mas a partir do momento que a gente se torna profissional, nós podemos adequar as nossas necessidades como o nosso escritório, como um negócio, tá, gente? Então, o projeto simplificado foi uma forma de eu poder atender uma demanda de um cliente que chegava até mim e ele não queria um projeto executivo tão elaborado, porque na hora que ele ia executar e via o preço real, ele acabava fazendo outras opções e aquele projeto executivo acabava engavetado ou muito modificado. Então, muitas vezes esse cliente me pede um projeto mais conceitual, mais aberto, né? De forma que ele tenha mais opções para poder adequar aquele projeto ao financeiro dele, à expectativa econômica, né? Ao investimento daquele em especial que ele vai mesmo administrar. Então, eu achei essa fórmula do projeto simplificado, que nada mais é, e é uma das coisas também mais importantes, o conceito principal, né? Você achar um estilo, ou você dar alguma informação de layout. Então, aquela informação que ele está precisando, é aquela dor que ele está sentindo. Então, não adianta eu querer vender para ele um projeto exclusivo, com marcenaria toda detalhada, e etc, 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 se não é exatamente aquilo que ele vai querer construir naquele momento. Então, é muito importante a gente ter essa percepção para poder a gente adequar, né, o que a gente sabe fazer com o que ele necessita e não querer empurrar um tipo de trabalho porque a gente aprendeu daquela forma, né? Então, eu acho que uma grande experiência que eu tive foi justamente conseguir, e um grande diferencial meu foi justamente conseguir captar a necessidade, e eu estou falando não a necessidade de briefing daquele projeto específico, mas a necessidade de adequar o valor, né, e o que a gente entrega para esse cliente de uma forma que ele consiga realizar, transformar. Vale muito mais um projeto simplificado que vai se tornar realidade do que um projeto engavetado. Então, isso é uma coisa que pode ficar anotada aí. Então, vamos lá. Partimos agora para o próximo tópico, que são os gatilhos mentais. Bem, se vocês estão ligados aí em marketing digital, já ouviu alguma coisa, em vendas mesmo, em marketing de modo geral, já deve ter ouvido falar, ou até em neuroarquitetura, né? Porque os gatilhos mentais, eles estão sendo não só estudados, mas diversificados, quer dizer, aplicados em diversas áreas, tá certo? E são esses gatilhos mentais que a gente consegue adequar
e incluir na nossa comunicação de uma forma direta no script de vendas. E a gente pode falar dessas vendas de qualquer forma, tá? Não só no tete-a-tete, quando a gente está negociando com esse cliente, quando a gente está vendendo a nossa ideia, quando a gente está vendendo que a gente é a pessoa adequada para fazer aquele serviço para ele, a gente pode se aprimorar e pode fazer uso desses gatilhos mentais. Na verdade, o que são esses gatilhos mentais, né, gente? Na verdade, descobrimos que o nosso cérebro ele funciona de uma forma quase que automática. Isso historicamente na evolução do homem. Então, tem uma parte do nosso cérebro que o comando dele é quase instantâneo. É quase, eles chamam que é o límbico, tô certa? Uhum. E aí, a gente pode se beneficiar desse tipo de ação, tá? Desse tipo de conhecimento para introduzir uma escrita, uma comunicação persuasiva que vá fazer com que a gente acelere a decisão dele. A gente ajuda ele a tomar uma decisão. E a decisão qual é? Escolher a gente, escolher o nosso serviço para fazer a casa dele. Tô certa? E é isso que vocês depois podem aprimorar um pouco mais, estudar um pouco mais, né? Porque isso é um assunto que dá uma faculdade, né? Só de gatilhos mentais. Mas eu separei alguns desses gatilhos que a gente pode incorporar na nossa comunicação de uma forma simples, tá? E que vai ter um resultado. Como eu tenho tido esse resultado ao longo, né, desse tempo que eu estou aprimorando, digamos assim, minha comunicação através de mensagens. E eu até hoje me lembrei de um caso e eu peguei o meu WhatsApp e fui lá no histórico dele e achei, e a gente estava falando sobre isso, que foi um fechamento de um projeto, né, que eu fechei através do WhatsApp, às 7 horas da noite, num dia que eu estava num restaurante, e eu respondi àquela pessoa e fui seguindo esses passos, e eu saí na quinta-feira, já estava no sábado, fui fazer essa visita para esse cliente, para vocês verem que a coisa acontece de verdade quando você segue os passos e quando você se comunica de uma forma mais objetiva. Vamos falar primeiro da simpatia, gente. Olha só. Nós temos que ser um pouco simpáticos. Vocês imaginam vocês entrando Aí a gente também tem que pegar as nossas experiências e tentar inverter a situação. Quando a gente entra numa loja, está a fim de comprar alguma coisa, e vem aquela pessoa não tão simpática atender a gente, qual é a nossa reação? O que a gente pensa, né? Então, vamos lá. Acho que a simpatia é um desses gatilhos, uma dessas formas, digamos assim, que a gente tem de ser receptiva, tem de mostrar como a gente está sendo receptiva e empática àquela dor ou àquela situação que ele está precisando de uma ajuda, né? Então, você ser simpática, ser educada, né? Boa tarde, olá, falar de uma forma até um pouco mais impessoal, mas não sendo tão formal, se você na vida real não é assim, não precisa ser o que você não é, muito pelo contrário, eu acho que você ser original, você ser natural, isso só tende a favorecer toda essa comunicação, e a gente tem que ser, né, simpática, esse é o primeiro ponto, o sorriso é muito importante, mesmo que seja na foto do WhatsApp. Bem, e aí a gente pode, como a gente transcreve isso para o script? Você respondendo um olá, né? Um boa tarde, como posso te ajudar, em que posso te ajudar. Bem, depois a gente tem a antecipação. O que significa isso? Depois vocês vão procurar com mais calma para estudar um pouco mais sobre os gatilhos mentais, mas eu vou estar só pontuando alguns deles. Você antecipar
uma ideia, não ideia de projeto, tá? Uma ideia que, na verdade, é o desejo dele. Por exemplo, a transformação do ambiente com a decoração final, igual a casa de uma revista, né? Igual a capa de revista, igual a casa de revista de decoração. Você antecipar uma determinada ideia, né? Ou antecipar que aquilo é possível, claro, dentro de uma realidade, tá? E não, né, fingir uma coisa para chegar lá, uma propaganda enganosa. Não, você realmente virar, olha, isso é possível. Hoje a gente tem serviços que conseguem fazer dessa forma e dessa forma. Então, isso é uma forma também de você obter a atenção desse cliente, tá? A outra é demonstrar a sua autoridade, que você, né, está agindo com conhecimento, que você tem a expertise daquilo que ele está procurando. E como você faz isso? Através de uma linguagem, né? Uma linguagem mais profissional, com termos, né? Quando a gente faz isso, a gente sabe que realmente ela entende disso. A gente percebe através da linguagem até a profissão da pessoa, não é verdade? Então, você demonstrar sua autoridade pode ser através do seu perfil como um todo, da sua marca, do seu branding pessoal, digamos assim, do seu site, etc., né? Você consegue traduzir isso. E, por último, não, ainda faltam dois. O outro é o desapego. O que é o desapego que a gente pode introduzir aqui na nossa comunicação? Gente, desapego é o seguinte: sabe aquela pessoa, a pessoa que está assim, tão precisando, que ela está quase implorando para você fechar o projeto com ela? A outra pessoa, ela fica até com medo. Nossa, parece que ela está forçando. Se falar para fazer de graça, ela até faz, sabe? Então, esse desapego a gente tem que ter na hora dessa comunicação. O desapego de quê? De você respirar e falar: olha, você, né, quero muito te atender, mas eu tenho outros clientes, né? O meu tempo já está preenchido nessa semana. É um pouco assim também, né? Você não está querendo tanto aquilo. E esse desapego é igual aquele exemplo da última blusa do cabide da vitrine, que uma pega de um lado e a outra pega de outro, né? Se você falar assim, não me interessa, a outra também não liga. Agora, se você... Posso experimentar qual o número? A outra olha para a blusa e fala, é o meu número, eu quero também. Não, mas só tem uma. Aí fica aquele problema ali, porque uma quer, a outra quer também. Gente, e por último é a escassez. A escassez é o seguinte... Já falei. E a escassez é você mostrar para ele que, olha, tudo bem, você até tem um tempo, né, para pensar sobre isso, mas eu tenho uma vaga na minha agenda semana que vem. Você não quer aproveitar? Olha, eu só atendo 4 clientes por mês, até porque eu sou um escritório pequeno. E é verdade, né? A gente usa os gatilhos mentais não é para mentir uma realidade, escutem bem, é para ajudar a gente formatar essa comunicação, onde a gente agiliza o processo de decisão dele, tá bem? Acho que tá entendido? Dá um joinha aí, se estiverem em dúvida, vai acompanhando aqui. E, por último, o que eu vou falar para vocês são scripts, né? São algumas frases. Na verdade, o script completo, a gente até tem alguns tipos de modelo, mas a gente aqui pontuou algumas frases que vocês podem encaixar nessa comunicação quando você inicia esse chamado, digamos assim, com esse cliente. Então, o que é importante, né? Você introduzir em que posso te ajudar, né? Porque, como eu falei, ele pergunta coisas que muitas vezes a gente não tem como responder naquele momento. Por exemplo, nesse caso que eu falei, qual o valor de uma reforma de um apartamento 4 quartos? Eu não tenho como responder isso, né? Mas eu posso falar assim, mas em que posso te ajudar? Etc, etc. Uma outra
Uma outra frase ou comando que eu gosto de falar e que também ativa o gatilho da autoridade é o seguinte: eu vou deixar meu site, meu Insta, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho e serviços, né? Quando a gente faz isso, automaticamente eu sei que lá no meu site eu tenho um portfólio estruturado, que eu tenho um site bacana que traduz o trabalho que eu faço, e que se ele vir aquilo, ele vai fazer uma ideia, ele vai ter um panorama e traçar uma imagem de que realmente eu tenho um valor. Ou seja, eu consigo fazer com que ele perceba o valor do meu trabalho, tá? E até, inclusive, se de preferência que nesse site, em toda essa sua comunicação, o seu diferencial, a sua proposta única, né, de trabalho, esteja pontuada ali, que vai fazer com que o seu trabalho fique muito mais difícil desse prospecto te comparar com outros profissionais e muito menos fazer leilão de preço de serviço, porque ele não vai ter comparativo. Ele vai falar assim, não, eu não tenho como comparar, é um outro tipo de trabalho. Quem já pensou isso de um outro tipo de serviço, né? Não, aquele ali eu sei que ele é caro, mas ele é muito bom. E você achou que ele é muito bom como? Se você nunca nem contratou? Foi através de uma imagem que você fez e uma percepção que você teve do valor daquele trabalho. Então, por isso que esse marketing, o branding é muito importante no nosso trabalho, né? E é uma coisa que a gente deva, sim, fazer um investimento, tá? Bem, outra frase que eu uso bastante é o seguinte: tenho 3 tipos de serviços que podem te interessar. Olha que legal isso. Na verdade, quando eu falo isso, eu tenho 3 tipos de serviço que podem interessar. É claro que eu estou querendo chamar a atenção dele, que eu vou ter uma opção que vai estar adequada a ele. Mas eu vou adequar essas opções de acordo com a dor dele e vou sugerir também sempre, sempre, sempre que esses 3 serviços sejam do front-end para o high-end. O que isso significa? Que eu vou dar 3 opções de valores para ele, para que ele consiga, num primeiro momento, fazer uma experiência, por exemplo, de uma consultoria, e depois que ele já teve essa conexão, esse contato e essa empatia, ele possa fazer uma outra contratação de um valor agregado maior, tá? Isso é uma estratégia que a gente também vai contar para vocês na jornada Cliente Mais, certo? Então, mais uma frase. Tem um horário vago na próxima semana, quer deixar agendado? Vamos fazer uma consultoria? Quando você faz isso, você dá uma oportunidade para ele de imediatismo e não dele ficar pensando se vai me contratar no ano que vem. Poxa, é uma consultoria, é um preço de menor valor, né? Um serviço de menor valor. Você vai ter informações importantes que você está precisando. Poxa, vou fazer então, vamos marcar? E aí, você já fechou uma consultoria pelo WhatsApp. Olha que legal. E uma outra forma também de você acelerar esse processo de decisão dele é você falar assim, olha, esse mês estou te dando um exemplo, né? Esse mês das mulheres tem uma promoção, quer conhecer? Eu estou dando um desconto de 10% nas consultorias para as mulheres que querem, né, deixar a sua casa mais bonita. Você quer participar? Você quer ganhar essa promoção também? Então, vamos marcar para a semana que vem. A gente já faz uma consultoria. Olha só. Bem, Posso? pode. Então, vamos lá. Edna está falando aqui para gente que quer decorar a sala. Edna, fala qual é a sua cidade, que a gente, à distância, a Ana só faz a consultoria, então, de repente, pode ter até alguém aqui te assistindo, assistindo a live junto com a gente, que seja da sua cidade e pode te ajudar ainda mais. Tassiane,
A Tassiane fez uma ótima pergunta aqui. É indelicado perguntar qual valor o cliente pretende investir? Olha, na minha visão, eu acho que valores, né, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas a gente tem que tratar valor como ferramenta de trabalho. Na decoração imobiliária, o valor do investimento é a base de tudo para a gente. Então, ele, de alguma forma, a gente vai ter que obter essa informação. Sem essa informação, a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? E muitas vezes essa informação para o briefing do design da arquitetura também é muito importante, mas o cliente, ou ele não passa essa informação, ou mesmo ele nem sabe o quanto aquilo ali pode custar, porque ele está totalmente por fora da realidade de valores de realização e execução de um projeto de arquitetura e interiores. Então, é muito mais importante, a gente ensina que a gente tem que entender aquele padrão de imóvel, tá? Mais do que ficar buscando o quanto ele vai querer investir, etc. Mas eu acho importante a gente ter uma liberdade e pensar que o dinheiro, tá? Principalmente na decoração imobiliária, o valor de quanto é o imóvel, de quanto ele vai investir, tem que ser uma forma muito natural do nosso vocabulário. Então, a gente até introduz algumas palavras que são importantes, como investimento, né? ROI, retorno sobre o investimento. A gente tem que usar esses termos para ele entender que tudo isso é importante, o valor, porque senão a gente não vai fazer um bom trabalho. Então, posso fazer uma observação em relação a isso? Eu vou falar, a gente compartilha da mesma ideia em relação a isso, mas eu acho que eu vou falar aqui para vocês de uma outra forma. Gente, o valor não pode ser um tabu. Eu acho que, mais uma vez, assim, na verdade, um tabu que é relacionado a dinheiro, ele acaba sendo um tabu também. Então, vamos supor, eu como corretora, você pode encontrar formas diferentes de chegar a essa resposta, porque sem essa resposta, você não vai conseguir concluir um bom trabalho. Em qual sentido? Se você faz, tá, uma proposta de você vai fazer um 3D, agora, né, falam muito isso, você vai fazer um 3D, vai te ajudar a vender a ideia do seu projeto, etc. Mas aí você coloca ali materiais, revestimentos, uma marcenaria que não é compatível com o orçamento daquela pessoa, isso não vai ajudar ela a pegar um empréstimo para fazer aquilo. Isso só vai ajudar ela a ficar frustrada com o seu serviço, porque ela vai pensar, ela não conseguiu entender o que eu queria. Então, assim, faz parte do seu trabalho você conseguir essa informação em relação ao investimento. E uma das coisas que a gente costuma perguntar, principalmente quando a gente não conhece ainda esse cliente, é se ele já contratou o serviço de decoração ou arquitetura antes. Porque se ele já contratou, ele já tem uma ideia do parâmetro que os preços, os valores podem chegar. Porque às vezes a pessoa que nunca contratou, você vai falar o preço de uma marcenaria, a pessoa cai para trás. Então, isso aí é uma outra maneira de você conseguir ter uma ideia se ela sabe aonde que ela tá entrando. É verdade, a gente tem que ter alguma sagacidade em como a gente vai obter aquela informação e muitas vezes a gente não precisa perguntar diretamente, mas você quer investir? Eu costumo fazer o seguinte, essa não é a primeira informação que eu preciso dele. Eu preciso de outras informações. Depois que ele já tiver um pouquinho, né, mais conectado com você, se sentir seguro, saber que você é uma profissional e aquela informação que ele está passando ali não é para você fazer um pré-conceito dele, nem para você determinar o valor, né, do seu trabalho em cima do quanto ele vai investir, né? Porque eu acho que o grande medo das pessoas é um pouco esse, achar que a gente precifica em cima do quanto ela quer gastar. E aí fica uma situação um pouco chata por isso, porque ele relaciona aquele valor do nosso trabalho, o valor daquela proposta de trabalho,
relacionado ao valor que ele deu, né? Com o valor que ele deu de parâmetro, né? Eu acho que isso acaba incomodando um pouco esse possível cliente. Bem, eu acho que chegamos ao fim. Ficou mais alguma dúvida? Esse aí é o momento, e aí eu vou aproveitar aqui enquanto vocês estão colocando, se tem alguma dúvida, para falar um pouquinho mais da jornada Cliente Mais, tá? Que vai acontecer na semana que vem. Então, fiquem atentos, porque a gente vai estar enviando por e-mail. Amanhã, primeiro lugar, desculpa, tá? Amanhã a gente tem mais uma live juntas. E ontem a live foi também um sucesso. Todo mundo ficou muito interessado nesse assunto de Airbnb. Então, amanhã eu tenho um outro convidado, que é administrador de imóveis para locação de temporada no Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores administradores de locação de temporada aqui. Então, fica atenta que 19 horas vai ser a live com ele, tá bom? E aí, um outro recado importante é que na segunda-feira vai começar a Jornada Cliente Mais. A primeira aula vai ao ar às 19 horas, tá? E a gente vai ter aí também mais uma semana durante a Jornada Cliente Mais para vocês poderem tirar dúvida, para vocês poderem entender um pouco mais como que a gente trabalha, tá? Então, Ana, mais alguma pergunta? Ótimo, que bom, Tassiane, que você aproveitou bastante. Então é isso, gente. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.